Boa noite! Bora de live de adaptação das crianças. E eu não vou falar só da adaptação das crianças, eu vou falar também como adaptar o teu filho para uma viagem. Afinal, se você estiver planejando viajar com o teu filho, uma viagem mais longa, até para viagens curtas, algumas coisas vão servir também. Então, a gente vai falar de adaptação no geral, certo? Eu fiz um roteirinho pra falar sobre tudo que vocês me perguntaram. Eu juntei as perguntinhas de vocês, tá tudo anotadinho aqui. E aí eu fiz um roteirinho mais ou menos em cima do que as perguntas que vocês fizeram. Então, pra gente começar a nossa live, a live de hoje é sobre a adaptação das crianças nas viagens, como que tá sendo essa adaptação deles. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marina, eu faço gestão de redes sociais, estou fazendo uma slow travel pelo mundo com a minha família, o meu marido e os nossos filhos. O Mateu, ele tem 5 anos e a Giovana tem 3. Então, como a idade deles é bem próxima, a adaptação deles tem sido bem parecida. Mas algumas coisinhas mudam pela idade, pela personalidade de cada um. Algumas coisas vão mudar, mas eu vou falando isso para vocês ao longo da live, certo? Bom, para quem não sabe, a gente começou a nossa viagem em abril, para ser bem certinho, dia 15 de abril desse ano. E nós embarcamos numa viagem, num cruzeiro. A gente foi até a França de cruzeiro. Foi um cruzeiro de 18 dias. E eu pensei que o marido tava se mexendo aqui. Eu achei que tá saindo o áudio. O áudio tá rodando? Tá, beleza. Então, continuando. A gente fez um cruzeiro de 18 dias. E já nesse cruzeiro, a adaptação das crianças foi muito importante. Por quê? No cruzeiro, o que teve de mais diferente, assim, foi a mudança de rotina deles e o fuso horário. Eu anotei aqui para não misturar os contextos, mas foi a rotina e o fuso horário. Por que a rotina? Desde que as crianças nasceram, principalmente o Mateu, que nasceu primeiro, a gente sempre foi bem chatinho com esse negócio de rotina. Então, ele sempre teve horário para dormir, os horários certos para comer, tudo foi sempre muito programadinho. Então, ele acostumou com essa rotina dele. Quando a Giovana nasceu, ela começou a se acostumar com essa rotina que já existia na nossa casa. Só que quando a gente foi fazer um cruzeiro, a rotina mudou completamente. Porque até então, as crianças, elas sempre dormiram cedo. E o cedo que eu falo é cedo mesmo. Tipo, 7h30, 8 horas, eles já tinham virado abóbora e já estavam com muito sono. Então, 7h30 é um horário que eles dormem, assim. Só que no cruzeiro, o que acontece? A maioria das coisas acontecem à noite. Então, tem o teatro que acontece à noite, algumas festas acontecem à noite. Então, isso começou a mudar a rotina. Porque a nossa ideia não era ser completamente rigoroso e fazer eles perderem algumas atividades noturnas e até mesmo a gente perder algumas atividades por conta da rotina que eles tinham de dormir cedo. No primeiro dia de cruzeiro, que foi, né, o pontapé inicial da nossa viagem, a gente foi dormir cedo, até porque tava todo mundo moído, aquela ansiedade, e a gente vai entrar no cruzeiro, a gente nunca tinha feito um cruzeiro, principalmente as crianças, eles estavam muito ansiosos. Então, quando deu o horáriozinho deles dormirem, tava todo mundo caindo de sono. Então, lógico, a gente foi jantar, deu uma olhada no cruzeiro, a gente embarcou 4h30, mais ou menos, 4h20 da tarde no cruzeiro. Então, a gente embarcou até fazer todos os procedimentos, já estava na hora da janta. A gente jantou e foi dormir. No segundo dia, a gente já quis levar as crianças para ver o teatro. Só que o teatro
no cruzeiro era 19h30, né? Vocês ouvirem uma voz do além, é o marido me lembrando, que eu sou bem ruim de horário e ele vai me lembrando isso aí. Mas era isso, era 19h30. Então, eles já foram meio com sono. No primeiro, segundo e terceiro dia, a Giovana dormiu. Começou o espetáculo, ela já tava dormindo. Quando terminou o espetáculo, ela acordou. Porque ela é safada, ela sabia que depois do espetáculo a gente sempre ia comer alguma coisinha, então ela assistiu o espetáculo, ela não assistiu o espetáculo, ela dormia, depois do espetáculo ela acordava pra ir comer. Mas o Matheus conseguia assistir, mas bem sonolento, já com a rotina pegando um pouco, mas conseguia ver. Mas depois do terceiro dia, a Giovana conseguiu acompanhar essa rotininha do cruzeiro noturna, que era às vezes ir ver alguma apresentação de dança, até porque ela era apaixonada pelo instrutor de dança, então ela amava que a gente ia ver ele dar alguma aula de dança, alguma coisa assim. E aí a rotina começou a mudar, a rotina que eles tinham no Brasil foi mudando. Só que tem uma coisa assim que tipo assusta muitos pais, que é o lance do fuso horário, principalmente para quem vai fazer voo de avião. Voo de avião, lógico, pode ser de balão também, mas geralmente é de avião. Vai fazer um voo, é o lance do fuso horário, porque você embarca uma hora e chega num lugar que pode ser um horário completamente diferente. E no cruzeiro, isso é muito estranho. Só que no meu ponto de ver, assim, tipo, é muito melhor do que você entrar num avião e chegar num outro lugar, tipo, 5 horas depois. No cruzeiro, cada dia vai mudando um horário. Até que chegou um ponto que fazia assim, essa noite vai aumentar 1 hora. Aí na próxima noite, mais 1 hora. Na próxima noite, mais 1 hora. Que a gente chegou a bater 5 horas de diferença, aí voltou 4 horas de novo, e aí foi para 5 horas de novo. Pode parecer muito doido isso, mas ali no dia a dia você acaba não sentindo tanto. Porque, mudou 1 hora, tipo, você, sabe, perdeu 1 hora ali, muda um pouquinho o horário, tira 30 minutinhos, dá uma janta antes, ou dá uma janta um pouco depois. Não muda nada muito bruscamente. Então você vai, né, tipo, contorcendo ali o lance do fuso horário. Então, o fuso horário pro lance da adaptação deles, acabou que foi bem suave. Pra ser bem sincero, eu acho que eles nem perceberam isso assim, como, né, tipo, sentimos que alguma coisa mudou. Não, porque foi bem tranquilo. E como eu voei 15 anos, eu fui comissária de voo 15 anos, eu já tô acostumada com esse lance do fuso horário. Então eu fazia basicamente a mesma coisa que eu fazia quando eu voava. Então, se a gente vai dormir e ainda tá claro, a gente fecha tudo e deixa tudo escuro pro corpo entender que tá de noite. Então você tem que ir, tipo, se enganando. Não forçar a criança a dormir, você vai dormir agora porque tá na hora, tipo, fuso horário, enlouquecidamente. Mas você vai enganando o corpo. Se você vai dormir e ainda tá dia no destino, dá uma escurecida no quarto, já toma aquele banho, já sai daquele banho, vai para aquele quarto escurinho. A criança vai entender que tá de noite, porque ela não sabe o que tá rolando lá fora. Então é muito tranquilo de ir, tipo, resolvendo isso. E foi o que a gente fez no cruzeiro em relação ao fuso horário. E a rotina mudou completamente da rotina que eles tinham. Mas, quando a gente chegou no nosso destino final, que foi a França, a gente começou aos poucos trazer essa rotina de volta. E aí entra o ponto que, na Europa, na estação que estamos do ano, fica a noite de escuro muito tarde. E um dos meus macetes para as crianças dormirem no Brasil era exatamente para falar para eles que estava à noite. Tá ficando escuro, que cor tá o céu? Tá escuro, então tá na hora de dormir. Só que na Europa fica escuro 9h30, 9h40 da noite, mais ou menos.
Então, a gente teve que começar a acostumar eles nessa rotina que tinha mudado, voltar para essa rotina. E ainda por cima, explicar para eles que lá fora tava um sol. Tipo, às vezes não sol, porque às vezes estava chovendo. Não tava frio, o sol nem vinha, mas estava muito claro e ainda assim estava na hora de dormir. Então a gente começou a adaptar eles para isso aí. A gente teve que parar algumas vezes para falar para eles por que que eles estavam indo dormir, sendo que lá fora tava muito dia na cabecinha deles e eles ainda queriam aproveitar o dia. Então a gente foi explicando isso, mostrando no relógio mesmo o númerozinho, que horas eram, que já tava na hora que eles dormiam, e eles foram entendendo super bem, e começou a voltar essa rotina. Então, a rotina, a gente tem uma base dessa rotina, então a adaptação deles é sempre baseada nessa rotina de jantar geralmente no mesmo horário, banho no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Que nem eu disse, a gente sempre foi muito rigoroso com isso, mas a gente não é completamente rígido em relação a isso. Se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente vai sair, ou se vai acontecer alguma coisa que nem no cruzeiro, aconteciam várias coisas durante a noite, a gente vai fugir dessa rotina. Mas é muito importante ter essa base de rotina para a criança entender que geralmente eu durmo esse horário. Hoje eu não vou dormir, legal, mas tipo amanhã a gente vai dormir no horário certo. Então é muito bacana e tem dado super certo com as crianças, então isso em relação a isso é muito tranquilo. Um outro ponto de adaptação que a gente pode falar que foi uma coisa bem assim diferente do que a gente estava acostumado, as crianças estavam acostumadas, foi parque da Disney. A gente, como eu disse, o cruzeiro a gente desembarcou na França e a gente foi 2 dias pro Disneyland. A nossa intenção era ficar até a noite para ver os fogos. No primeiro dia a gente não conseguiu, porque estava extremamente frio e chovendo. Então, foi uma adaptação, assim, a gente foi embora agradecendo as crianças por eles terem aguentado e aproveitado aquele dia, porque foi um dia inteiro de chuva, tava muito frio. A gente passou o dia inteiro no parque molhados, de roupa pingando mesmo, capa de chuva, tipo, péssima. Mas eles estavam ali, firmes e fortes, e tipo, vamos aproveitar. E os 4 aproveitando. Então, mas estava muito frio e chovendo muito. Então entrou esse lance da adaptação do clima mesmo, porque às vezes você vai viajar para um lugar que é muito quente, às vezes você vai viajar para um lugar que é muito frio. A criança, ela ir se adaptando a isso e ser conduzida, né? Porque é a gente que conduz a criança a se adaptar a isso, em vez de a gente poderia ter ficado o dia inteiro no parque reclamando que estava chovendo e estava frio. Eu odeio frio. E eu podia ter ficado o dia inteiro louca da vida porque tava frio e a gente tava querendo aproveitar o parque. Não, muito pelo contrário. A gente estimulou as crianças a quererem aproveitar mesmo com aquele tempo. A gente, lógico, buscou em atrações fechadas, lugares mais fechados, até porque ninguém tá afim de querer ficar torando a criança no frio toda molhada, né? Enfim, a gente fez o possível para evitar, mas teve momentos que não tinha como. Então, eles foram indo no nosso embalo. Se a gente ficasse o dia inteiro reclamando que estava frio e chovendo e que aquilo era uma droga, eles certamente iriam começar a reclamar, a ficar falando um monte, querer ir embora e tudo mais. E a gente foi conduzindo eles a, vamos aproveitar, tá chovendo, vamos ver o Mickey. A gente fica 2 horas na fila. A gente fica 2 horas da fila, vê o Mickey, pelo menos fica quentinho. Então, tipo assim, a gente foi fazendo o que dava e ao mesmo tempo eles foram aproveitando e foi muito legal, foi muito incrível. Mas foi um mega teste de adaptação, assim, pra eles. A gente de verdade saiu do parque agradecendo por eles terem aproveitado como eles aproveitaram.
porque a gente não imaginava que eles iam agir tão bem como eles agiram, assim, em relação a essa mudança de clima. E é um frio diferente do que a gente tá acostumado, né? Por mais que a gente tivesse pego frio no Brasil, lógico, mas era um frio diferente e também a gente não tava acostumado a ficar exposto a chuva e frio, vento e tudo mais. Mas a gente tava na Disney, então tá tudo certo. Que mais? Então, aí eu vou falar agora de acampamento. Foi uma outra coisa que a gente fez, que também exigiu muita adaptação das crianças, porque era um ambiente completamente novo. A gente foi acampar, era um acampamento diferente. Eu postei, vocês acompanharam, quem ainda não viu, tem post falando, tem stories contando sobre. A gente foi fazer um acampamento. A gente ficou num pod. Eu juro que eu falaria péssimo. Eu diria o que é um pod, mas até agora eu não entendi a tradução desse trem. Eu não sei o que é um pod. Eu só sei que as pessoas chamam o negócio de pod, então é um raio de um pod. Mas ele é basicamente uma casinha pequena que tinha uma cama de casal e uma beliche, uma mesinha e 2 nichos, assim, pra colocar comida, armazenar o que quisesse. E é um acampamento, tem gente que vai de motorhome, tem gente que fica em motorhomes que já estão lá, tipo, maiores, que são praticamente casas, tem gente que vai de barraca mesmo, enfim, tem todos os tipos nesse espaço. E a gente ficou nessas casinhas que eles chamam de pod. Lá, os banheiros eram compartilhados, então a gente, para usar o banheiro, tinha que ir no banheiro compartilhado. A gente, lógico, eu e meu marido, a gente já tinha passado por experiências assim, mas as crianças nunca. Então, a gente avisou eles antes que a gente ia ficar. A gente sempre avisa tudo para eles antes. Eu sei, eles têm 5 e 3 anos, mas é extremamente importante avisar pro teu filho tudo o que vai acontecer. Porque na hora que a criança estiver lá, ela já tá preparada para aquilo. A cabecinha dela já entendeu como é o lugar, ela já criou na cabeça dela tudo aquilo que vai acontecer. Então é muito importante. Então a gente falou que ia chegar lá, a gente ia ficar numa casinha, igual dos 3 ursos, os 3 ursos, né? 3 ursos e a caixinha dourados lá, de salário que a casinha era igual. Então a gente levou para esse lado lúdico da casinha dos ursos. A gente explicou que no pod não tinha banheiro, mas que a gente ia usar um banheiro que era perto, que as outras pessoas usavam. Só que aí que vem as coisas para te testar, não é mesmo, mãe? A gente chegou no acampamento num sábado, exatamente no dia que o rapaz da limpeza estava de folga. Vocês já estão imaginando. E a gente chegou lá, era de tarde, assim, tipo, depois do almoço. A gente chegou, colocou as coisas no pódio, lá na casinha, e aí as crianças queriam fazer xixi e vamos para o banheiro. O Patrick foi com o Mateu pro banheiro masculino e eu fui com a Giovana pro banheiro feminino. O Mateu, apesar dele ser uma criança super adaptável, tipo, eu juro, eu não tenho nem o que reclamar dele, ele não gosta de lugar fedido. Acho que ninguém gosta, na verdade, mas ele tem isso com ele, que ele pega um nojinho, assim, um ranço e tipo, ele não gosta. E o banheiro masculino estava extremamente nojento. Eu não vi, graças a Deus, mas meu marido me contou tudo. Tava muito nojento. Quando ele entrou no banheiro, ele já disse pro meu marido que ele não queria voltar ali. E aí, como que você fala pra uma criança que, independente dela querer voltar ou não, ela vai ter que voltar lá pra tomar banho, pra escovar os dentes, pra ir no banheiro, enfim. Ele voltou, quando ele me encontrou, ele voltou, tipo, traumatizado com o raio do banheiro. E aí, o que é que a gente faz numa situação dessa? Improvisa, não é mesmo? E aí a gente falou, não, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente já ficou com uma impressão péssima, pensando que todos os dias o banheiro ia estar daquele jeito. E já pensou, como que adaptação mesmo, né? Aí, tipo, é um teste de adaptação. Só que pra nossa felicidade, nossa muita felicidade,
Foi o único dia do nosso período lá no camping que o rapaz da limpeza tava de folga. Então, todos os outros dias o banheiro tava impecável. O rapaz deixava, assim, um brinco. A gente não tem nem o que reclamar. Foi realmente só nesse primeiro dia, porque o coitado tava de folga. Ele merece também, né? Podia ter alguém pra substituir ele, mas tudo bem. Ele tava de folga e aí tava esse erro. E o que a gente fez em relação à adaptação? Realmente estava muito nojento. E como a gente é prevenido, a gente tinha todo mundo tomado banho antes de ir pro acampamento. Porque a gente imaginou, se a gente chegar lá e tiver meio, né, a gente sempre imagina, banheiro compartilhado nunca pode ser muito bom. Então a gente pensou, já vamos todo mundo tomar banho, que em último caso, pelo menos no dia que a gente chega, a gente já evita esse BO. Olha eu contando os podres da família na live. Tipo, a família tomou um banho só e já joga aí pros amigos, conta. Compartilha a live, a família que só toma banho uma vez no dia, louca. Mas aí a gente já tinha tomado banho. E aí a gente falou pra eles, vamos fazer assim? Então hoje a gente não toma banho lá naquele banheiro. E aí ele veio com a pergunta, tadinho, como que eu vou fazer xixi? Mas eu não quero ir pra lá. Aí eu peguei, a gente tinha levado vários copinhos plásticos, eu vou contar isso. Ai, tô acreditando. Gente, me dá coração, porque, ai, meu Deus, as coisas que eu conto. Eu falei pra eles pra gente escovar os dentes e cuspir no copinho. Gente, é acampamento, pelo amor de Deus, a gente não faz isso em casa, tá? Não considerem essa ideia. A gente fez isso num acampamento. Então a gente escovou os dentinhos deles e eles cuspiram no copinho. Fez xixi no outro copinho, pra depois o Patrick foi lá jogar fora no banheiro. E aí a gente, tipo, inventou isso, tipo, acampamento, vamos escovar os dentes de copinho. Eles acharam o máximo, porque até então eles nunca tinham feito xixi no copinho. Então, assim, acabou que foi muito divertido. Quando a gente fala do camping, foi um tipo de adaptação que a gente bolou ali na hora, e pra eles foi muito legal. Então, eles aprenderam a se adaptar a esse tipo de coisa, tipo, esse tipo de BO. Ali foi um aprendizado. É lógico, a gente tem que ir criando, né? Tipo, vendo o que a gente consegue fazer e mostrando pra criança que existem possibilidades. A gente não precisava se desesperar ou então se enfiar lá no banheiro nojento e que... Nossa, passou um mosquito aqui, era um avião. E explicando pra eles que a gente precisa se adaptar. A gente estava vivendo aquela realidade, a gente estava no acampamento. A gente tinha que viver aquela experiência, independente se o banheiro estava nojento ou não. Graças a Deus foi só no primeiro dia, nos outros dias o banheiro estava ótimo, então deu tudo certo. E aí a gente falou já das diferenças, né? Os choques de adaptação foi cruzeiro, parque Disney e acampamento. E aí a gente vou falar agora no house sitting, que vocês sabem que a gente faz. A gente tá viajando slow travel e ficando em casa de famílias que estão indo viajar e não querem deixar os seus bichinhos sozinhos em casa, querem que tenha alguém cuidando da casa, cuidando dos bichinhos, regando uma planta, alguma coisa assim. Então a gente fica hospedado em casas de house sitting, cuidando desses bichinhos ou bichões. No caso, no momento, estamos cuidando de uma cachorra gigantesca, parece um cavalo, mas vocês vão ver ela mais pra frente. Eu tô quase, eu juro, chegando stories na vida real. A Marina do futuro está falando com vocês nessa live. Nos stories é a Marina do passado mostrando o que já vivemos. Mas eu tô quase chegando na Marina do futuro lá. E aí tem essa adaptação. Por quê? Eu posso até dizer que house sitting é o mais próximo de uma realidade de uma viagem curta ou uma viagem de férias, enfim, uma viagem de fim de semana, uma viagem de férias, independente. Não só uma viagem mais longa. Quando você chega numa casa, é a mesma coisa que chegar num hotel. A criança pode não se adaptar à cama, ao chuveiro, à alimentação, a todos esses pontos. Só que a gente faz isso quase, não de semana em semana, mas vamos colocar pelo menos de cada 2 semanas a gente tá numa casa nova.
Então, cada 2 semanas é uma cama diferente, é um chuveiro diferente. Então, a gente acaba comendo coisas diferentes porque a gente vai no mercado da cidade, então a gente às vezes fica um pouco mais limitado ao que vai comprar. E a gente também não tem muito disso, não. A gente compra o que tem ali e vai mudando e vai variando. A gente não tá sempre atrás das mesmas coisas. E eles vão se adaptando. A adaptação é extremamente importante na vida de qualquer pessoa. E começar a ensinar a criança a se adaptar desde muito nova é muito bom. Por quê? Ela vai ser um adulto extremamente adaptável. Você pega uma criança, que eu não tô nem falando dos meus filhos, qualquer criança que viaje ou que viva experiências diferentes, ela vai crescer um adulto muito mais adaptável do que uma criança que nunca, não vou nem dizer não fez nada, porque não é essa a intenção, não é isso também. Mas uma criança, por exemplo, só dormiu na cama dela, ou, sabe, vocês estão me entendendo, né? É que eu não quero falar de uma forma que sou e que a criança que não viaja não faz nada, não é isso. Com certeza faz, mas eu digo de não viver novas experiências assim no lance. E pode ser uma coisa besta, por exemplo. A criança que nunca foi dormir na casa da avó, que, por exemplo, é dia dos avós. Beijo para todos os avós fofos. Nunca foi dormir na casa da avó, por exemplo, não dormiu numa cama diferente. Sempre dormiu na cama dela. Você vai crescer, tipo, tendo aquela impressão de que a minha cama é o melhor lugar do mundo. Já uma criança que tem mais essa flexibilidade, a possibilidade de dormir na casa de uma avó, na casa de uma tia, de viajar, de ir na casa de um amiguinho e dormir em lugar. Eu tô usando o exemplo da cama para ser simples, tá? Mas ela vai ficar mais flexível a isso. Tem muito adulto que vai viajar e chega no hotel e reclama que a cama é mole ou que a cama é dura. Não tem? Eu tenho certeza que tem gente aí que conhece alguém que faz isso. E existe mesmo, porque não teve essa adaptação desde pequeno, não teve essa necessidade de repente. Então, eles vão se adaptando. As crianças, eles se adaptam muito fácil. A gente brinca que a gente tem sorte, porque o Mateu nasceu primeiro e o Mateu, ele é muito adaptável desde pequenininho. Tudo que a gente colocava para ele, tanto para comer quanto para fazer, ele sempre foi muito, bora. A Giovana, ela já tem um temperamento mais forte. Eu não sei quem que ela puxou, sabe? Sinceramente, eu não sei. E ela bate mais de frente. Em relação a se adaptar, ela vai muito na onda do irmão. O lado bom de ter 2 filhos, por exemplo. Quem tem só um, bora fazer outro, porque vocês vão aproveitar esse embalo aí. Influenciando mais crianças no mundo. E aí, se o Mateu, por exemplo, uma comida, ele experimenta e fala, é muito bom, ela já vai experimentar falando que é bom. Porque se o irmão dela diz que o negócio é bom, não tem como não ser. Então ela vai comer e já vai dizer que é bom, entendeu? Mesmo se ela não gostar tanto. Ela vai fazer uma cara de que não gostou, ela sempre fala que não gostou. Não gostei. Mas ela vai comer porque o irmão tá comendo. Então a gente brinca que tem sorte, porque o Mateu, que é o exemplo dela, ele é muito adaptável a isso, assim, a provar e dizer que gostou e fazendo as coisas, e ela vai indo no embalo dele, o que é bacana. Então, assim, a adaptação deles tem sido muito fácil. Em relação às casas com os bichinhos, os pets, eu nem sei como falar que tá sendo a adaptação deles, porque tá sendo muito maravilhoso. Porque eles gostam muito de bicho, em especial a Giovana gosta muito mais, assim, ela desde bebezinha, ela é muito apaixonada por bichinho. O Mateu gosta, mas a Giovana é o extremo, assim, acho que é por isso que tem tanta essa troca dos bichinhos ficarem apaixonados por ela, porque ela dá muita atenção todo o tempo. Se ela passa do lado, ela vai fazer um carinho,
Ela é muito dela, assim. Então, pra ela tá sendo maravilhoso. Pro Matheus tá sendo incrível, porque ele tá ficando mais solto. Ele tinha um pouquinho de receio, às vezes. Tipo, um medo de será que ele vai me morder? Será que não vai? Isso tá mudando completamente. Ele tá muito mais solto com os bichinhos. E já ajuda a cuidar. Tá sendo incrível. Travou? Tá travado? Pessoal que tá aí, me dá um oi. Tá travado? Não? Tá rodando a live? Tá todo mundo me ouvindo? Foi? Tá indo? Tá, então, continuar. Se travar, vocês me avisem, tá, gente? Se não estiver me ouvindo, dá um oi aí, um não, um oi, tô vivo. Então, mas aí é bacana porque ela vai meio que no embalo dele, assim, então é muito legal. Quer ver? Eu anotei aqui e eu vou falar sobre isso. Muita gente tá me perguntando em relação à escola. As crianças estudam, como tá sendo a adaptação deles? Você que ensina, vocês ensinam, como vocês fazem tudo isso? No Brasil, o Matheus chegou a frequentar a escola pouquíssimo tempo presencial. Acho que a maior parte até dele na escola foi online do que presencial. Ele tinha a quantidade, eu acho que eram 2, 3 aulas. Acho que eram 2 aulas por semana online. Já nem lembro, a gente faz tempo. Parece que foi ontem, mas já faz tempo já. Ele fazia online. Ele amava a escola, ele amava ir pra escola, ele amava os amiguinhos, ele amava tudo. Só que como a maior parte foi online, pra ele também ficou meio que a escola, ele lembra aquele período que ele foi presencial, que ele conheceu os amiguinhos, que ele brincava, tudo mais. Mas foi super tranquilo o fato de, saímos do Brasil, você não vai mais para a escola. Pra ele não foi um problema, não foi motivo de reclamação nem nada, porque ele não tinha esse costume, apesar de ter ido. A Giovana nunca frequentou a escola, ela tem 3 anos. Ela nem chegou a frequentar creche menor, nada assim. E eles não têm obrigatoriedade de ir pra escola, não tem a idade da Ave Maria, hoje eu tô ótimo. Obrigatoriedade. Vai sair. Vocês entenderam a palavra que eu quero dizer? Não tem. Na Europa, a criança é obrigada a ir pra escola a partir dos 6 anos. Ou seja, o Matheus faz 6 anos ano que vem. Em janeiro. Peraí que tá travando aqui. Só um minutinho, só um golinho. Tá seco. Então, a partir do ano que vem, em janeiro, ele faz aniversário, ele faz 6 anos. A gente vai, que nem eu já falei pra vocês, apesar de a gente estar fazendo a Slow Travel pelo mundo, nós vamos morar na Itália. E lá, as crianças são obrigadas a ir pra escola a partir dos 6 anos. E as aulas lá começam em setembro. Então, tá super tranquilo em relação à escola. A gente não é obrigado a ter um plano de estudos pra ele. É super tranquilo. E a Giovana tem 3 anos, mais tranquilo ainda. Não tem essa obrigatoriedade. Ó, até saiu. Arrasei. Agora saiu, foi água. Vou beber mais. E aí, pera, agora tem que beber mais. A pessoa é doida. E aí, a gente tá se programando pra tudo isso. Mas nós já começamos a fazer homeschooling com as crianças. Pra quem não sabe, homeschooling é uma escola em casa, traduzindo o termo, é ensinar o teu filho em casa. Pela idade deles, tem coisas específicas que a gente ensina. Lógico, gente, eu não sou professora, nunca fui professora de criança. Meu marido também não. A gente não tem experiência com isso. Tudo que a gente vem fazendo e tentando agregar, né, na educação deles é pesquisando, é muita pesquisa, é YouTube, é Google, é de conversar. No cruzeiro mesmo, a gente ficou um tempão conversando com a professora. Ela já é aposentada hoje. Ela deu aula há muito tempo para criança. E ela foi super incrível quando a gente contou para ela que a gente ia viajar e tudo mais. Ela me passou por WhatsApp centenas de aulas para eu ensinar as crianças a começar
a aprender a ler. Então, assim, eu tenho muito conteúdo dela, ela me passou muita coisa. Não me peçam, porque eu não vou passar, porque ela me mandou, é um conteúdo dela que ela usa até hoje com filhos de amigos, enfim, não tenho nem autorização para isso. Mas ela me passou muita coisa para eu produzir usado tudo que ela passou pra gente. A gente tem feito várias atividades. Aqui é muito bacana por isso, assim. Muitos lugares vendem materiais para atividade, para educação em casa, porque muita gente muita gente educa os filhos em casa na Europa. Então você vai em tudo que é loja tem material, tem livro para aprender a ler, para escrever. No Brasil tem também, mas a gente sabe que não é em todo lugar que tem essa gama de material. E geralmente os valores não são tão interessantes. E a gente também não tem esse costume, né? Não sei, pelo menos eu, assim, a gente e as pessoas que eu me relacionava, os nossos amigos, ninguém ficava comprando livrinho para aprender o filho, ensinar o filho a escrever o ABC, né? Porque a criança vai aprender na escola quando ela começar a ir pra escola. Mas como a gente quer que eles já entrem na escolinha sabendo algumas coisas, lógico, a gente tá ensinando da nossa forma, de uma forma bem leve, de uma forma mais de brincadeira, para eles irem aprendendo. E também, que nem eu falei para vocês, o homeschooling, né? Que é a escola em casa. Também tem o termo word schooling, que é um mundo, uma escola é um mundo, né? Seria isso. Que são as pessoas que ensinam seus filhos viajando. Que é exatamente o que a gente está fazendo. Então a gente sempre aproveita lugares que a gente possa ensinar alguma coisa para eles, a gente ensina. Eu acho que eu dei um exemplo numa outra live sobre Alvers, que é uma cidade na França que a gente foi, que é onde está o túmulo do Van Gogh e do irmão dele. Então a gente estava numa cidade, tipo, muito importante para a arte, né? Muitas pessoas estudam sobre Van Gogh na escola. Então a gente aproveitou aquele lugar para ensinar para eles tudo que a gente sabia. A gente pesquisou muita coisa também, porque também não somos experts sobre Van Gogh, mas a gente estudou muita coisa sobre os lugares que a gente ia visitar e a gente explicou de uma forma mais infantilizada para as crianças, para elas entenderem. Então, com certeza, um dia quando eles estiverem numa escola e eles forem ter uma aula sobre Van Gogh, eles vão lembrar que eles visitaram aquele lugar, que eles viram aquilo ali. Então, é muito importante. O word schooling, na minha opinião, é um tipo de educação assim que você ensina no teu dia a dia, com a tua vivência. É muito bacana, a gente gosta muito. E tá sendo muito legal usar de elementos do nosso dia a dia para ensinar as crianças de alguma forma. Então, respondendo a maior parte de vocês que me fizeram várias perguntas sobre como eles estudam, se eles vão para escola ou não vão. Não, eles não vão, mas sim a gente tá introduzindo algumas coisas para eles da forma que a gente consegue. Porque, que nem eu disse, a gente não é professor, mas lógico, a gente vai ensinando conforme a gente vai conseguindo, né? A gente vai pesquisando, ensina uma coisa, ensina outra. E aí, lógico, quando eles forem para a escola, junta tudo isso que eles aprenderam, uma professora com uma educação para isso vai explicar de uma forma melhor, vai juntar tudo e vai virar uma coisa maravilhosa. E é isso, vocês entenderam. Agora, eu vou olhar as perguntas de vocês e vou respondendo. Algumas coisas eu já devo ter respondido ao longo da live, mas tem coisa que provavelmente passou batido. Me perguntaram se eles perguntam porque estão mudando tanto. Então, eles não perguntam. Não perguntam. Eu ia falar não perguntam mais, mas na verdade nunca perguntaram. Porque a gente teve um preparo pré-viagem. Antes, muito tempo antes da gente embarcar para começar a fazer nossa viagem pelo mundo,
a gente sentou com eles e contou pra eles o que ia acontecer. Que a gente ia viajar muito, que a gente ia conhecer vários lugares e que depois a gente ia morar na Itália. Então, quando eles começaram a viagem, eles já estavam completamente preparados para a gente vai passar em um monte de lugar. Lógico, na cabecinha deles, no mundo deles, da forma que eles entenderam. Cada um com a sua idade, cada um entendeu do seu jeito, mas os dois entenderam que a gente vai viajar por vários lugares. O Mateu, ele é mais velho, ele já cria mais coisas assim na cabecinha dele. Ele já tem uma lista de lugares que ele quer ir, que nem tá no nosso planejamento, mas ele tá crente que ele vai, porque ele vê muito em desenho. Então, esses dias ele avisou a gente que a gente ia pro Egito. Hoje, por sinal, hoje, na hora que eu fui colocar ele pra dormir, ele falou pra mim que a gente ia poder ficar só 2 dias no Egito, porque lá não era... É no Egito? No deserto, acho que foi deserto, era deserto, no deserto de algum lugar lá que eu não sei, ele falou alguma coisa assim, que ele falou, mãe, a gente só vai poder ficar 2 dias lá, porque não tem água, e a gente precisa de água, o corpo precisa de água, uma aula a criança me dando, e o corpo precisa de água, então a gente fica só 2 dias lá, porque não tem água. Então, assim, na mente dele, ele já tem destinos planejados que a gente nem pensa que vai e ele já tá tudo certo pra ele. Ele vai. Quais os outros lugares que ele vai? Lembra algum aí? Fala algum aí, se você lembrar. Ele quer ir pros Estados Unidos, por sinal a Adri está aí. Dindadri. Mateu quer muito ir pros Estados Unidos. Manda um visto pra família toda. Manda um green card pra gente, amor, pra gente poder ir aí te visitar. Uma carta convite de green card, a gente tá aceitando. Quem quiser mandar, fica à vontade. Então, ele quer muito ir pros Estados Unidos, porque o Lucas Neto mora lá e ele tem muito que ir visitar o Lucas Neto. Então, ele quer muito ir pra lá, mas tem vários lugares. Ele vai vendo nos desenhos o nome dos países, que agora ele entendeu quando é nome de país, assim, essas coisas. Então, ele escuta o nome de um país num desenho, ele já diz que a gente vai, ele já faz todo o planejamento da viagem, ele vai fazer os roteiros pra gente daqui a uns anos, não tenho dúvida. Então, eles já se acostumaram, eles nem perguntam por que tá mudando tanto, eles sabem que a nossa rotina já é essa agora de mudar sempre. A próxima pergunta tem várias, que eu tinha anotado todas, mas várias da educação. As crianças têm educação com vocês? Já respondi. Como vocês conseguem organizar a rotina com as crianças e tantas novidades? Eu confesso que no começo, pra mim, isso foi um pouco complicado, porque a gente tentava não fugir tanto da rotina e, ao mesmo tempo, a gente queria fugir da rotina, porque era tudo novo. E é que nem quando vai viajar. Apesar de agora estar mais tranquilo, porque a gente já tá entrando nessa rotina de acostumar com as mudanças, ainda assim você chega numa cidade nova, você quer ver tudo que tem na cidade, você quer sair. Tudo bem que só chove e faz frio nesse país, então a vontade até passa. Mas quando sai sol, a gente sai o sol, vamos sair, vamos pra rua. Então a gente vai administrando isso aí. Vocês sabem, a gente tá fazendo uma slow travel, então não é uma viagem em busca de grandes pontos turísticos, ficar batendo pé no dia inteiro, conhecendo lugares. A maioria das vezes a gente tá em casa, trabalhando, vivendo uma rotina de quem tá em casa, vai no mercado, dá uma volta na feira da cidade. É essa a nossa rotina, completamente slow, então é mais tranquilo. No começo tava aquela aceleração de, putz, a gente tá na Europa, a gente tá na França, a gente tem que fazer, quer abraçar o mundo. Mas agora a gente já entendeu que se a gente já sabia, mas tinha que cair a ficha literalmente, de que se a gente for viver nessa adrenalina de que a gente tem que abraçar o mundo e conhecer tudo, a gente vai ficar extremamente cansado, as crianças vão ficar extremamente cansadas e a vibe da viagem vai ser outra. Então, a gente já entendeu que isso não rola e a gente tá vivendo a nossa vida de uma forma slow, aproveitando de uma forma suave e leve. A gente sai pra andar,
a gente fica em casa. É uma maravilha, até porque para ir no mercado é tanta coisa bonita no caminho que você fala, gente, eu só ia no mercado, olha o tanto de coisa que eu vi. Então, é tudo novo, é sempre tudo novo. Esses dias a gente foi, depois eu vou postar pra você. Quem vê live, é bom que pega um monte de spoiler. Então, tipo assim, a gente foi esses dias passear com as cachorrinhas. Clover e Pop, que vocês já conhecem, já são íntimos das duas gostosuras. A gente foi passear com elas, a gente viu uma macieira. Eu nunca tinha visto uma macieira na minha vida. Me desculpe se vocês estão acostumados a ver macieiras pela cidade de vocês. Eu nunca tinha visto uma macieira na minha vida. E a gente foi andar, de repente, pá, tinha uma macieira gigantesca, cheia de maçãzinha, coisa mais linda. Sabe aquelas árvorezinhas que a gente desenha quando é pequeno? Mas a árvore mete as maçãzinhas. Era exatamente isso. Achei a coisa mais linda desse universo. Então, tipo assim, são coisas novas, simples da vida, que você foi ali só passear com o cachorro e, tipo, você voltou, tipo, meu, que máximo, eu vi uma macieira. É pequeno, mas é maravilhoso. Nunca tinha visto uma macieira na minha vida. Com 30 e poucos anos de idade, não vou dizer minha idade, que também não vou me expor tanto assim. Mas não é muito sensacional? E eles com 5, 3 anos de idade já viram uma macieira. Olha que maravilhoso. Enfim, próxima pergunta. Eles não vão pra escola? Oh, não, já falei. A rotina muda em cada casa? Vocês conseguem manter? A rotina muda um pouco, porque algumas casas os bichinhos necessitam de algumas coisas diferentes, mas na grande maioria não. Então, o horário de acordar vai ser sempre geralmente o mesmo, a não ser que as minhas duas corujinhas resolvam acordar muito cedo, que eles acordam o galo às vezes, mas geralmente 7 horas da manhã, 7h30, obrigada a Deus, que eu dormi 30 minutos a mais quando acontece, é maravilhoso. E aí a rotina, gente, pet, dá trabalho de quê? Me fala. Te acorda, o bichinho já tá todo feliz, saracutiento, balançando o rabo. Você vai, dá a comida dele, pronto, não estraga a rotina de ninguém. Então é muito tranquilo, nossa rotina praticamente não muda em nada com os pets das casas. Uma vez ou outra que tem pet que tá acostumado a fazer caminhada às 5 horas da tarde, que é o horário que as crianças estão jantando, mas é super tranquilo, porque aí o pet que vai fazer a caminhada, a gente vai acelerando ali a janta, ou espera ele voltar e a gente atrasa um pouco a janta. Gente, é flexibilidade, né? Tipo, adaptação, a palavra da live. É adaptação. Adapta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não atrapalha em nada a nossa rotina. Eles choraram quando saíram do Brasil? Despedida, essas coisas? Não. Não, eles não choraram. A gente até chegou a pensar que talvez eles fossem chorar, porque a gente, antes de embarcar para começar a nossa viagem, a gente morava no mesmo terreno. Assim, a nossa casa era embaixo, a casa dos meus pais era em cima, mas era no mesmo terreno. Então, eles tinham um contato muito grande, assim, com os meus pais. Então, eles viam minha mãe e meu pai todo dia, e era aquele grude enlouquecido. Tomava o chazinho da tarde com a minha mãe. Enfim, eles tinham esse costume. E aí, na hora da despedida, a gente imaginou que talvez eles pudessem chorar, alguma coisa do tipo. O padrinho deles, o Heraldo, também tava lá. Mala, completamente mala, gente. Aquela que regaça ele. A gente se adora muito, então a gente se chama de mala. Então eu quero aproveitar que ele vai ver essa live depois e já vou chamar ele de mala, porque eu sou dessa. E ele foi também, e as crianças gostam muito dele. Então a gente imaginou que isso pudesse acontecer. Mas não, eles não choraram. Eu não sei se é da idade, eles não... Eu não sei se esse sentimento do despedir para eles chorar faz muito sentido. Eu sei que eles não choraram. Eles estavam tão ansiosos e tão animados e tão enlouquecidos pelo aquele tamanho de cruzeiro que estava atrás deles, que ele nem passou na cabeça deles. Eles tinham entendido que eles iam ficar bastante tempo sem ver
a avó, o vô, o Dindo, eles sabiam disso. Olha lá, até minha mãe na live arrasa. Minha mãe, isso aí, mãe, tem que ter visualização. Me dá coração, mãe, pro Instagram entender que eu tô abafando. E aí, eles estavam tão animados que eles não tinham essa sensação de ai, eu não vou mais ver a vovó. Não, eles vão ver. Vai demorar. Mas, e o Dauazinho, o nosso piquitico, isso mesmo, o nosso peludo de 4 patas que ficou no Brasil, que também eles também eram um grude, gostam muito do Dauá. Então, mas eles não choraram em relação a isso, eles entenderam que eles vão ficar um tempo sem ver eles, mas pra eles tá super de boa. Foi uma despedida tranquilaça, só eu que chorei, porque eu sou dessas, mas pra eles, ó, chuchu com... Como que o Madeu fala? Chuchu beleza. Chuchu beleza. Ele tira os negócios. Eles perguntam quando vão voltar? Não, eles não perguntam, porque eles já entenderam que a gente não vai voltar. Então, eles sabem que a gente não vai voltar, então eles já nem perguntam, porque que nem eu disse, a importância de dizer tudo pra criança. A criança tem que saber tudo o que vai acontecer, independente da idade dela. Ela vai absorver aquela informação de alguma forma que vai fazer sentido para ela. Então, a gente já deixou bem claro para eles que a gente não vai voltar. Então, eles nem ficam perguntando quando vão voltar, porque eles sabem que não vão. Eles estranharam a comida? Ó, falar de comida com a gente é uma coisa meio... Eu e meu marido somos 2 pessoas que comem absolutamente tudo. As crianças, acho que são pior que a gente. Se bobear, eles comem até mais coisas que de repente a gente nem comeria, eles até comem. Então, comida pra gente é muito tranquila. Adaptação com comida é zero estresse. Porque a gente tem o costume de comer tudo e eles comem de tudo. Então, zero perrengue com comida. No cruzeiro comiam tudo que tinha. Tipo, ó, não dá nem pra falar. Quer ganhar o coração dessas crianças? Dá comida pra elas. Se for doce, então, vixe Maria, vai virar teu amigo pra vida. Mas qualquer coisa que você der pra comer, pronto, já é amigo de longa data. Então, comida zero BO de adaptação. Pra gente é muito tranquilo comida. Eles comem absolutamente tudo. Conta tudo desde o embarque. Acho que juntando tudo que eu falei, dá pra responder essa do tudo desde o embarque. Tudo desde o embarque, a adaptação foi levando. Essa pergunta foi do... Quem que foi? Acho que foi a Bia. Eles têm brinquedos? Cabe na mala? E depois ela me mandou pro direct pra falar por que do brinquedo. Ela queria explicar por que ela perguntou do brinquedo, o que tinha a ver com a adaptação. Porque crianças geralmente, né, tem os brinquedos todos. Eles tinham um monte de brinquedo no Brasil. Pra minha felicidade, 90% deles não fui eu que comprei. Mas eles tinham muitos brinquedos. Quando a gente foi embarcar, eu expliquei pra eles que a gente ia viajar com 2 mochilas. E não tinha como a gente trazer nem 1/3 do que eles tinham. Eles foram muito tranquilos em relação a isso, porque, lógico, a gente falou pra eles que ia comprar brinquedos novos ao longo da viagem, dos lugares. Sempre brinquedos pequenininhos, mas que eles iam ganhar novos brinquedos. Então, a gente se juntou num dia, acho que foi uns 2 dias antes da gente embarcar. Peguei uma bolsinha que a gente ia trazer e falei, coloquem aqui brinquedos pequenos que vocês querem levar. Eles pegaram as coisinhas que eles queriam trazer, pequenininhas. Pequenininhas que eu digo 5 centímetros, assim, essa média, assim, mais ou menos, tá? E aí eles colocaram na bolsinha e foi o que a gente trouxe. Eu tô devendo de mostrar pra vocês essa bolsinha. Amanhã eu posto nos stories. E aí vocês vão ver a quantidade de brinquedo, um brinquedo mesmo que eles têm. Então, é o que a gente traz, o que eles têm. Na viagem, a gente comprou Lego pra eles. Então, eles têm uma necessaire com algumas peças de Lego. E eles têm essa bolsinha de brinquedinhos pequenos. Então, eles super brincam. Tem dia que eles nem chegam a pegar no brinquedo deles.
vai numa casa ou outra que tem algum brinquedinho. Eita, bati aqui, quase que me derrubei eu mesmo. Tem um brinquedinho diferente. Essa casa que a gente tá tem a pista do... Ai, como é o nome do trem? É do Thomas. Thomas. Quem tem filho saberá. O Thomas, aí é a pista de madeira, aí os trenzinhos tem um imazinho assim. E aqui tem. Então eles nem pegam nos brinquedos deles, porque é um negócio novo, então eles vão brincar com aquilo. Então eles sempre estão tendo alguma coisa diferente. Quando não tem, a casa não tem realmente nada de brinquedo, aí eles ficam brincando com o brinquedo deles, aí pega e brinca e faz as historinhas deles lá. Mas eles estão super de boa com os brinquedinhos deles que a gente trouxe. Não é muita coisa, até porque já tá até muita coisa, já tá fazendo peso na mala. Cabeças vão rolar nesses brinquedos, com certeza. Cabeças vão rolar nesses brinquedos e vai diminuir um pouco isso aí. Como dizer para uma criança de 3 anos que ela vai viajar ao mundo? Olha, essa pergunta foi sensacional. Eu confesso que pedi para a minha auxiliar, ChatGPT, ela é minha auxiliar, trabalha para mim, maravilhosa. Eu pedi para ela a resposta dessa pergunta. Só que eu acho que eu vou mandar ela embora, porque foi péssima. Não ajudou, não contribui em nada na minha vida a resposta dela. Então eu vou responder por mim mesma, já que a minha auxiliar não tá servindo. A gente foi o mais verdadeiro possível com as crianças. Nós não ficamos enrolando, inventando histórias, criando cenários que não existiam. Nós somos bem realistas com eles, independente da idade, gente. Criança entende muito mais que a gente. Então não vem com esse papo de é criança, vou falar um negócio desse pro meu filho, não vai entender nada. Vai entender do jeito dele, vai levar pra realidade dele, na cabecinha dele, vai ficar tudo ali bonitinho. Então a gente sentou com as crianças, falou que a gente ia viajar, que a gente ia pegar um cruzeiro, que iam ser 18 dias, que a gente ia chegar na França, a gente falou que a gente ia pra Disney. Lógico, muita coisa a gente nem sabia. A gente não fazia ideia que a gente ia estar morando na Inglaterra há... Quanto tempo a gente tá morando aqui? 2 meses já. São 3... Já são mais de 3 meses de viagem e a gente já tá há mais de 2 meses morando na Inglaterra. Quando a gente embarcou, a gente não fazia ideia que a gente ia estar morando há tanto tempo na Inglaterra. Então, lógico, muita coisa a gente nem sabia que ia acontecer. Mas a gente foi contando pra eles conforme a gente foi descobrindo que ia estar acontecendo essas coisas. Então, o como contar é ser verdadeiro, é falar, filho, a gente vai viajar, a gente vai conhecer outros lugares, e vai ser assim, e tudo, e contando os detalhes mesmo. A criança vai entender, pode ter certeza, teu filho vai entender. Se você tá pensando em fazer uma viagem e você tem medo de como teu filho vai se adaptar, como teu filho vai reagir a tudo isso, a melhor coisa que você faz é ser verdadeiro com teu filho. Senta e explica pra ele, independente de quantos anos ele tenha. É extremamente importante pra adaptação da criança, pra como ela vai se comportar durante essa viagem, como ela vai receber isso mesmo, assim. A gente poderia ter traumatizado as crianças com informações erradas ou falta de informações de uma forma que eles poderiam estar todo dia reclamando, dizendo que queria voltar pro Brasil, dizer que estava com saudade da vovó, do vovô, dizer que queria voltar para nossa casa. E não, muito pelo contrário. O fato da gente ser muito verdadeiro com eles faz com que eles não falem esse tipo de coisa, não desejem, não é nem o não falar, é o não desejar. Eles querem ir para a próxima casa, eles querem ver o próximo bichinho, eles querem conhecer o próximo país. Eles querem, eles desejam a próxima coisa. Então, para eles, quero voltar, nem existe, nem passa na cabecinha deles. Próxima pergunta. Como eles reagiram ao fuso horário? Já falei do fuso horário. Tirando o lance do dormir com o dia claro lá fora,
Que isso eles às vezes ainda falam, mas mamãe tá bem dia. E aí a gente relembra que já explicou pra eles que aqui demora pra ficar de noite e tudo mais. Às vezes eles pedem pra ficar acordado até ficar de noite, porque eles sentem, eu não sei se saudade é a palavra, mas às vezes eles têm essa vontade de ver como era quando fica escuro do de noite. Então, às vezes, a gente meio que deixa eles ficarem um pouquinho mais, até mais tarde, pra eles verem mesmo, porque deve ser estranho se acordar tá dia e dormir tá dia e não ver se anoitecer, que a gente continua vendo, né? Porque eles dormem e a gente vai fazer nossas coisas, então a gente vê que tipo, agora está tudo escuro lá fora, mas eles não chegaram a ver essa noite. Então, às vezes, a gente deixa pra eles verem esse ambiente do estar escuro, que pra eles a gente sente que é meio importante, assim. Próxima pergunta. Vocês sempre trabalharam de casa? Essa pergunta fugiu completamente da adaptação, mas na verdade não, né? Não. A gente não trabalhou sempre de casa. Eu fui comissária há 15 anos, então muito pelo contrário, o último lugar que eu ficava era em casa. Eu quase não ficava em casa. E o Patrick é sommelier de cerveja, trabalhou muito tempo fora de casa também, bar e essas coisas. E depois que o Matheus nasceu, e aí um pouquinho depois que o Matheus nasceu, ele é consultor de cidadania italiana, então ele já passou a trabalhar de casa. E logo depois... Ai, gente, sou péssima pra data, mas foi tudo meio por aí. Eu também comecei a trabalhar de casa porque eu levei um lindo pé na bunda da empresa na qual eu trabalhava, na época da pandemia. Então, quando eu voltei da licença maternidade da Gigi, levei um lindo pé na bunda, não estou reclamando, o universo trouxe pra mim o que eu tinha pedido. Porque eu tinha pedido, né? De alguma forma, tinha pedido, o universo trouxe, a empresa veio com o pé lindo. E assim que estamos hoje, maravilhosos, viajando o mundo, não é mesmo? Próxima. Eles estranham as casas, cama, rotina? Essa foi a última pergunta. E não, eles não estranham. Pra eles é bem tranquilo. Eu acredito que muito do que a gente estava vivendo e viveu com eles menor no Brasil ajudou muito até para essa adaptação de mudança de casa. Eu entendo que isso é a preocupação de muita gente. O fato de tirar o teu filho da tua casa e viajar e estar em lugares diferentes que talvez ele não tenha essa adaptação e tudo mais. Eu acredito que tenha sido um ponto muito positivo pra gente. Um ano antes da gente embarcar, a nossa casa no Brasil estava em reforma, ainda tá. Enfim, mas estava em obra. Então a gente estava morando numa casa em obra. Tinha dia que a gente tinha que dormir na sala, porque o pedreiro ia mexer no quarto. O quarto estava sem a janela. Não era uma obrinha, era uma mega obra. Então, a gente dormia no colchão no quarto, porque a sala tava de ponta cabeça. Então, essa rotina que a gente teve no ano passado e o começo desse ano, fez com que eles se adaptassem a muita coisa. A casa tava em obra, tinha que dormir no colchão no chão. Opa, bora dormir no colchão no chão, vai ser legal. Tinha que dormir na sala, porque o quarto tava mexendo. Pô, bora lá, bora dormir na sala, vai ser legal, a gente vai dormir no sofá. Então, a gente sempre trouxe tudo pra eles como um ponto positivo. Vamos ser positivo, vamos, sei lá, sabe? A gente comprou uma mesinha pra colocar na cozinha. Então vamos comemorar que agora a gente tem uma mesa, porque agora a cozinha tá pronta, sabe? Aos poucos as coisas foram se ajeitando e eles foram se adaptando a isso. E hoje, sendo bem sincera, é muito fácil se adaptar com o que é bom, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que a vida que a gente tem hoje é a realidade que a gente tinha no Brasil. Não é, longe disso. O pet sitting, né? O house sitting traz possibilidades, assim, experiências que a gente não tinha no Brasil. A gente fica em casas com estruturas maravilhosas, casas incríveis. A gente tá numa casa de 3 andares e
E tem uma estrutura, e tem conforto. Qualquer pessoa se adapta a isso. Qualquer pessoa você coloca numa casa maravilhosa de 3 andares com uma estrutura incrível, com o chuveiro maravilhoso que tem nessa casa. Pelo amor de Deus, que chuveiro é esse? Que eu quero pra minha casa quando eu tiver uma. Não tem como não se adaptar. Com as crianças é a mesma coisa. Eu não tô falando de uma questão de interesse ou uma questão de... Eu nem sei a palavra. Eu tô pensando no negócio, mas eu nem sei a palavra exata. Mas você está num lugar confortável é muito fácil de adaptação. Lógico, a gente ficou no acampamento que não era assim tão confortável. A gente passou o perrengue do banheiro nojento? Passou. E isso que é legal. Não é só, a gente tá em casona agora e tipo, as crianças estão se adaptando a essa vida. E quando vocês forem, soberba. Obrigado, pai, te amo. Não é soberba. Não é tipo, porque a gente tá em casão e as crianças vão se acostumar com essa realidade. Não, eu não quero que eles se acostumem com essa realidade. Eu quero que eles saibam que tem realidades diferentes. Que a gente, quando a gente for pra nossa casa, talvez não seja uma casa de 3 andares com toda a estrutura que essa casa, por exemplo, tem. E eu quero que eles estejam exatamente preparados pra isso. Porque eu não quero chegar lá na frente e tipo, agora a gente vai morar na Itália, a nossa casa é essa, sei lá. Eu não sei como vai ser a nossa casa, eu não sei como vai ser a nossa realidade quando a gente for fazer isso. E eu quero que eles saibam que existem coisas diferentes. Só que é muito fácil se adaptar com o que é muito bom. E ao mesmo tempo a gente ensina pra eles que eles têm que se adaptar com coisas que não são tão excelentes assim. Um camping com um banheiro compartilhado é uma puta adaptação legal. Ixi, falei, não podia. Desculpa aí, Instagram. Mas é uma adaptação muito legal, porque a criança, ela entende que não tem só um resort 5 estrelas e uma casa maravilhosa. Tipo, existem outras realidades. Independente do que a gente estiver vivendo, a gente vai estar ali para aproveitar e a gente vai estar ali para viver isso. E graças a Deus, eu e meu marido, a gente é muito pé no chão. A gente é muito Gente, as palavras tá de doer. Desculpa, gente, é que eu estou morando na Europa e estou esquecendo as palavras. Nossa, isso é muito bizarro. Não, mas sério, desculpa. Tem umas coisas que tá fugindo. Desculpa aí. Mas eu nem sei o que eu tava falando, mas... O que eu tava falando? Você tava ouvindo a live, você pode me ajudar? De pé no chão. A gente é muito pé no chão em relação a isso. A gente não se deixa deslumbrar a uma casa maravilhosa. A gente aproveita. É lógico, porque a gente não é besta. Mas a gente sabe que hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode estar numa casa de 1 quarto e um banheiro. Nós moramos anos numa kitnet de 2 cômodos minúscula. Então a gente tem realidades completamente diferentes, vivências diferentes. E é exatamente isso que a gente quer passar para as crianças. Eu não sei se eu consegui me expressar. Ai, gente, aqui é quase meia-noite, ignora, tá? Mas é isso. A adaptação que você tem que passar pro teu filho é que é tudo bom. São experiências de vida. A adaptação é extremamente importante para a vida de qualquer ser humano. Tem que ser uma pessoa adaptável. Independente se você vai estar no frio, se você vai estar no calor, se você vai estar numa casa mega confortável, se você vai estar numa kitnet, se você vai estar comendo a comida preferida da tua vida, ou se você vai estar comendo alguma coisa que você não gosta tanto. Existe momento para tudo e o teu filho tem que entender isso. Você tem que passar. Primeiro, você tem que entender isso. Quando você entende isso, você passa isso pro teu filho e ele vai ser uma criança mais adaptável. E aí você vai fazer uma viagem. E eu falo muito de viagem porque a gente tá viajando, lógico. Vocês que me seguem aqui, vocês querem viajar e vocês se inspiram na nossa viagem. Então, é muito importante. A gente vai viajar amanhã, agora eu vou ensinar meu filho a ser adaptável. Não. Começa de nem tô pensando em viajar. Já vai ensinando essa criança. Você não precisa estar num acampamento para falar pro teu filho que de repente num acampamento ele vai ter que se adaptar com tal coisa. Meu, acampa na sala.
Faz uma barraca na sala, faz uma barraca no quarto, mostra pra ele possibilidade de coisas. Usa essa imaginação, que às vezes a gente não tem muito, mas tem que usar. Tem filho, agora tem que ter. Então, tipo, vai passando isso pra essa criança, tá? Eu acho que era isso. Obviamente, eu falei muito, porque eu sou assim, eu vou fazer o quê? Que eu tinha certeza que essa live ia ser de 30 minutos, porque eu tô congelando nesse quarto, com esse verão mentiroso dessa Inglaterra. Gente, dica bônus. Ai, vou fazer uma dica bônus. Pera. Vou fazer uma dica bônus da live, que é pra quem assiste a live até o fim. Só quem vê a live até o fim, pessoas maravilhosas. Se você tá vendo essa live até o fim, já comenta. Eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Verão. Vou passar o verão na Europa. Não venha pra Inglaterra. É mentira. Não é calor. Não é. Vão te enganar. Meu marido mentiu pra mim. Não, zoeira. É porque ele ficou me prometendo que o verão europeu era muito quente. Realmente é. Vocês acompanham as notícias. Vocês estão vendo que pessoas morrem no verão europeu. Na Itália tá muito quente. É sério isso mesmo. Eu tô brincando, mas a gente sabe que é realmente muito quente. É muito sério. Muitas pessoas morrem porque é muito calor. Só que na Inglaterra, quando eles se separaram eu às vezes falo umas besteiras desse negócio do espaço Schengen. Mas é quando eles separaram do espaço Schengen, né? União Europeia. É, isso aí. O marido entende da cidadania, ele vai corrigindo. Quando eles separaram da União Europeia, eles falaram, o sol é nosso, vocês vão ficar com frio no verão, o problema é de vocês. Foi exatamente isso que aconteceu. A realidade da história, o que não contam pra vocês é isso. Então, se você tá pensando em passar o verão, calor, quero aproveitar o verão da Europa, não vá pra Inglaterra, tá? A gente veio exatamente pra cá e a gente, 90% dos dias chove e faz frio. Na verdade, 99% dos dias faz frio e 90% chove. Então, você tá vendo essa live até o final, veio ver de adaptação de criança, já pega essa dica bônus que não tem nada a ver com o assunto, mas até tem, porque aí você não vai ter que se adaptar a esse frio. Você vai com o teu filho, você programa o teu filho, fala, filho, a gente vai viajar. Vai tá um calor, olha lá, a Wanda tá até rindo, tá vendo? Tem alguém rindo das minhas besteiras no fim da live. A Wanda é maravilhosa, ela agora, Wanda, tá promovida, administradora do grupo da família. Vou adicionar ela, é maravilhosa, compartilha todos os meus bons dias de florzinha. Ela reposta no Instagram dela, Wanda maravilhosa. Agora ela é administradora, tá no fim da live e ainda tá rindo. Mas dica bônus, vai valer pra adaptação. Porque você fala pro teu filho, a gente vai viajar pra Europa, vai tá calor, você vai poder ir naqueles parques maravilhosos, que eu tava sonhando com isso, que eu não fui em nenhum inferno. Aqueles parques maravilhosos que tem na Europa, que as crianças ficam na rua brincando na água, que eu acho o máximo. Não vi um, mas também só se for da chuva. E aí, você fala pro teu filho, promete isso pra ele. Aí você vem pra Inglaterra e aí chega que tá chovendo e tá frio. Aí a criança faz o quê? Já vai ficar de carão. Que negócio é esse que a gente prometeu? Rios e fundos aí de água, praça, parquinho, cadê? Só tá frio. Então, dica bônus da adaptação. Verão, não vai pra Inglaterra, vai pra outro lugar, porque o sol ficou lá com a União Europeia. Não deram pra Inglaterra, tá? E isso é estudo científico que eu fiz. Louca. Gente, obrigada. Obrigada por estar assistindo essa live até agora. Você que assistiu depois gravado, olha, palhaçada, era pra estar ao vivo aqui rindo comigo dessas besteiras que eu tô falando. Mas tudo bem, obrigada por assistir depois, de qualquer forma. Ainda essa semana, se eu tiver forças, não, vai dar certo sim. Na sexta-feira tem live pra falar de house sitting, mas depois eu conto mais pra vocês certinho como vai funcionar. O horário provavelmente vai ser mais cedo, porque esse horário eu já tô virando abóbora, começo a falar umas abobrinhas. Então é melhor fazer mais cedo, que eu tô mais sã. Até parece. Mas a gente vai ver esse horário aí, vamos melhorar isso aí. Mas é isso, a gente se fala. Boa noite. Que horas é no Brasil? Ai, calcula aí rápido. Ai, esse meu ajudante tá muito lerdo. Wanda, fala pra mim que hora é no Brasil. A Wanda acabou a bateria do celular. Nem ele tá assistindo a minha live. Wanda, ó, eu vou tirar ele de administração, vai ficar você mesmo. Porque nem o marido tá assistindo a live. Aí é de doer, né? Mas, enfim, boa tarde, boa noite, bom dia, não importa. O horário que você estiver vendo essa live, beijo, obrigada.
Até a próxima. Obrigada, amor. 19h25. Obrigada, mãe. Tá devagar, hein, mãe, também, pelo amor. Ó, a Wanda tá melhor que todo mundo. A Wanda tá arrasando. Dominou. Dominou. Não tem pra ninguém. Beijo. Até a próxima. Tchau.